Olá, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter a compreensão da palavra de Deus através do Espírito Santo. Eu continuo meditando sobre os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, né? Então fala dos frutos do Espírito a partir do verso 22, né? E é interessante, já começa dizendo que os frutos são do Espírito, não são nossos, né? O maior milagre que nós temos a oportunidade de vivenciar é o milagre da salvação, né? Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, como quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós passamos então a desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito de Deus. Essa presença do Espírito Santo é o que diferencia cristãos dos não cristãos. Ali em Gálatas 5, nós vemos a descrição de quem vive na natureza da carne e a descrição de quem vive no Espírito. E é interessante que para viver as obras da carne, a Bíblia já fala que são obras, resultados prontos, né? Nós não precisamos de muito esforço. Faz parte da nossa natureza humana pecaminosa, as obras da carne. Agora, no Espírito, quem vive no Espírito produz frutos. Então, nesse contexto, né, de obras, refere ao resultado, a uma decorrência natural, como obras, como resultado de uma ação, né, no caso dos desejos da carne. É uma obra da carne, é um resultado do desejo da carne. Porém, quando fala do Espírito, a palavra não refere a obras, mas refere a frutos. E o fruto é a culminância de um processo na geração de vida. Há um tempo para crescimento de suas características próprias até a maturação, há uma evolução. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 17, nos diz que nós somos a oliveira brava que foi enxertada na oliveira cultivada. A oliveira brava não produzia frutos bons, no entanto, a palavra faz uma comparação dizendo que nós fomos enxertados na oliveira cultivada, que é Cristo, e a partir daí nós começamos então a produzir os frutos bons, que são os frutos do Espírito, né? Interessante a gente pensar que frutos não nascem assim, pronto, tá lindo, tá maduro, tá saboroso, tá pronto. Não. O fruto nasce como uma pequena semente, um pequeno brotinho que vai então desenvolvendo, né? E os frutos então vão ser decorrências de um processo de cuidado, de adubo, de rega, de poda, né? Para que hajam frutos, é um processo de que nós vivenciamos em Deus. Uma vez enxertados em Cristo, nós temos a condição de produzir isso, bons frutos. A enxertia é um processo interessante. Quando se pega então duas plantas, se faz um desgaste no caule delas e se encaixa uma na outra. E a partir de então, por essa união, aquele enxerto começa a receber a seiva daquela árvore, fazendo parte como sendo uma só. E a partir dali, então, ela começa a produzir os frutos, né? E é esse o processo que nós vivemos a partir do nosso encontro com o Senhor. Nós passamos a receber da sua seiva, né? Do seu Espírito, para produzir os frutos que não são nossos, mas são do Espírito. Mas então passam a ser o nosso alvo, né? Porque o fruto, ele não beneficia a própria árvore. O fruto é a semente do futuro, né? Frutos são a entrega graciosa de subsistência nutritiva que alimenta homens, animais, pássaros. Os frutos são a renovação da vida. E é pelos frutos que se perpetua a árvore.
né? Tudo que nós realmente precisamos está relacionado nos frutos do Espírito, né? Tudo ali. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 3, ele diz o seguinte: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Como assim? Eu peço, eu oro, mas eu peço errado para os meus próprios deleites? Sim, porque tudo que nós pedimos, 99% da nossa oração, é para atender aquilo que nós julgamos necessário para a nossa vida, né? Nós pedimos coisas que vão nos deleitar, que vão trazer satisfação para nós, prazer para a nossa vida aqui. Mas quando nós voltamos para a palavra, em Gálatas 5, no verso 25, nós vemos a observação que nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. E o que isso quer dizer, né? O que isso tem a ver com a minha oração? Tem a ver porque tudo que eu preciso está ali relacionado nos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se nós atentarmos para isso, nós vamos ver que se nós buscássemos no Senhor a receber dele o verdadeiro amor no nosso coração, um amor que não cobra, um amor que não entra em competição, um amor que não está visando o próprio benefício, o amor de Deus. Se eu tivesse este amor, se eu tiver a paz que realmente completa o meu coração, que me deixa tranquila, independente da circunstância, a paz de Cristo, se eu tiver um olhar de benignidade para com as pessoas que estão erradas, aquele amor, aquele olhar de ternura, aquele olhar que recompõe, não é aquele olhar que desfaz, aquele olhar que desnuda, mas um olhar que recompõe, a benignidade, que não omite a verdade, que traz para a verdade, traz para a luz, traz para Cristo, mas com benignidade. Se eu tiver uma bondade efetiva de Deus na minha vida, se eu tiver mansidão, se eu tiver temperança, a palavra de Deus fala em domínio próprio, diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, não tem nada que a proteja. Uma cidade sem muro está à mercê do inimigo, está à mercê de qualquer invasão, de qualquer dano que possa ocorrer, porque ela não tem proteção nenhuma. E a palavra de Deus diz que quem não tem domínio próprio é essa pessoa. E se eu começar a olhar tudo isso e eu começar a buscar no Senhor, ao invés de eu estar gastando tempo pedindo coisas pontuais para minha vida terrena, eu estar buscando efetivamente isso no Senhor. Se eu for essa pessoa mansa, se eu for essa pessoa com temperança, se eu for essa pessoa com domínio próprio, que não dou vazão para minha ira, que não dou vazão para minha raiva, que não dou vazão para minhas frustrações, que leva tudo isso para o Senhor e pede: Senhor, me dá domínio próprio. Se eu for essa pessoa, será que eu não vou ser a profissional disputada no mercado? Será que eu vou estar precisando orar por emprego? Se eu for esta pessoa que ama com o amor do Senhor, que é cheia de paz, de longanimidade, que acredita no outro, que investe no outro, que ora pelo outro, será que eu vou precisar orar pelo meu casamento? Vocês entendem que tudo que nós precisamos está em Cristo? Tudo que nós precisamos está nos frutos do Espírito? Se eu tiver essa vida real com Cristo, produzindo esses frutos, quem está à minha volta vai ser alimentado por isso, vai desejar ser como eu sou. Eu não vou precisar clamar tanto pela salvação de alguém, porque essa pessoa vai estar vendo a minha vida e ela vai estar desejando ser quem eu sou. E eu quero convidar vocês a nós centrarmos a nossa oração nos frutos do Espírito, avaliarmos a nossa vida e vermos quem de fato nós somos. Quando nós pedimos oração, nós vamos muito assim:
Aí eu peço oração pelo fulano, para cura, para emprego, casamento, para, né? Nós pedimos pelos outros, dificilmente avaliamos a nossa condição. E nós vivemos dias que nós precisamos avaliar a nossa condição e buscar em Cristo graça e misericórdia para a nossa vida. E a partir daí, os frutos do Espírito vão estar crescendo em nós, vão estar florescendo, vão estar frutificando, vão estar amadurecendo. E as pessoas vão passar por essa árvore e vão dizer: nossa, mas que coisa! Eu quero ser assim, eu quero produzir esses frutos. As pessoas vão nos procurar para saber o que nós temos. E nós vamos dizer que é Cristo. O nosso testemunho vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. Mas nós precisamos centrar as nossas orações nos frutos do Espírito. E eu quero sim que vocês todos leiam capítulo 5 de Gálatas e façam uma avaliação e digam: eu quero orar por isso na minha vida, eu quero pedir para o Senhor, porque não é fruto nosso, não é nossa natureza que produz, é o Espírito Santo. Agora, eu vou fazer a parte do que aduba essa árvore, que rega essa árvore, que poda essa árvore, para que ela produza. E isso eu faço de que forma? Lendo a palavra, procurando viver a palavra e orando, pedindo ao Senhor que dê a sua graça em mim, que eu possa participar como essa árvore enxertada, produzir esse fruto que vem do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe e que isso seja uma realidade na nossa vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.